Em 20 de janeiro de 1973, um dos principais líderes anticoloniais da África, Amílcar Cabral, foi assassinado em Conakry, Guiné, quando tinha 48 anos, supostamente por políticos rivais apoiados pelo governo colonial português. Cabral não apenas liderou a guerra de independência que resultou na queda do domínio português na Guiné-Bissau e Cabo Verde, mas também desempenhou um papel significativo na luta pela descolonização em todo o continente africano. Esse político revolucionário e pan-africano nasceu em 12 de setembro de 1924 na cidade de Bafatá, na então Guiné Portuguesa, atual Guiné-Bissau. Ambos os seus pais eram naturais de Cabo Verde e o seu pai vinha de uma família abastada. A mãe de Amílcar era dona de uma loja e trabalhadora de hotel que se esforçou muito para sustentar a família, especialmente depois de se separar do seu marido por um ano, em 1929. Vale a pena destacar o contexto do país onde o jovem Amílcar Cabral cresceu. Na Guiné Portuguesa, como podemos observar, o nome reflete o domínio colonial português. Apesar de ser uma nação muito pobre, Portugal não considerava o autogoverno, e muito menos a independência completa, como opções viáveis para o território. Portugal estava determinado a manter o controle a qualquer custo, assim como fazia com suas outras colônias. O progresso para a maioria da população africana era mínimo, como evidenciado pelo fato de haver apenas um médico para cada 100 mil africanos e apenas 300 camas hospitalares, a maioria delas concentradas na capital. Além disso, havia uma escassez crônica de enfermeiras e parteiras para lidar com essa situação precária de saúde pública. Em relação à educação, apenas 1% da população foi considerada alfabetizada, e na única escola secundária do governo, aproximadamente 60% dos alunos, se fossem europeus, enfrentariam um cenário sombrio. Em 1960, apenas 14 africanos haviam alcançado o status de graduado como assimilados portugueses em Portugal. Esses assimilados eram africanos sob a jurisdição do Império Colonial Português que atendiam a critérios legais portugueses, teoricamente qualificando-os para plenos direitos como cidadãos portugueses. Amílcar Cabral foi uma dessas pessoas devido à sua inteligência, esforço árduo e um pouco de sorte. Ele se tornou um dos poucos jovens africanos selecionados para estudar em Lisboa para obter educação universitária, patrocinado pelos governantes brancos da Guiné Portuguesa. Durante sua estadia em Lisboa, Amílcar Cabral desempenhou um papel importante na fundação de uma associação de estudantes africanos, incluindo o ex-presidente angolano Agostinho Neto. Cabral e seus colegas africanos começaram a desenvolver teorias políticas relacionadas ao colonialismo e à libertação africana. Para ele, esses anos foram cruciais para sua formação política e despertar. Após sua formatura em 1950, Cabral foi empregado pelas autoridades coloniais portuguesas como agrônomo. Na década de 1950, ele viajou extensivamente pela Guiné Portuguesa, realizando levantamentos topográficos e estudando os recursos do território. Essa experiência lhe proporcionou a oportunidade de interagir com pessoas de diversas culturas que viviam na colônia. Além disso, paralelamente ao seu estudo das estruturas sociais e econômicas agrárias da Guiné Portuguesa, ele fundou a Associação Popular Africana de Esportes e Lazer em 1954. No entanto, a associação foi proibida pelas autoridades coloniais, resultando no exílio de Cabral em uma plantação de cana-de-açúcar em Angola, com a permissão de visitar sua família apenas uma vez por ano. Apesar de sua formação como agrônomo, ele poderia ter se acomodado confortavelmente no serviço colonial como uma pessoa bem-sucedida assimilada. No entanto, Cabral não estava contente com as coisas do jeito que estavam. Ele percebeu que Portugal não iria realmente permitir que os africanos na Guiné Portuguesa tivessem controle sobre suas próprias decisões e independência, mesmo que parecesse o contrário. Assim, durante uma de suas visitas ao país em 19 de setembro de 1956, Cabral e 5 outros cabo-verdianos, incluindo Aristide Pereira, futuro presidente de Cabo Verde, Luís Cabral, seu meio-irmão, e Fernando Fortes, fundaram o Partido Africano para a Independência, mais tarde renomeado como Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC. Essa organização se tornou um movimento bem organizado em todo o país, liderado por um comitê central, no qual Amílcar Cabral ocupava o cargo de secretário-geral. A filosofia que impulsionava Cabral e sua organização na luta pela independência pode ser resumida nas seguintes palavras: a luta pela independência não se resume apenas a ter uma bandeira e um hino nacional.
Ela significa, no nosso caso, a oportunidade de mudar radicalmente a situação social, econômica e cultural do nosso povo africano. Lutamos contra o colonialismo não porque somos contra os portugueses, mas sim contra o colonialismo português, pois ele representa humilhação e exploração, tratando nosso povo como animais. Dada a postura inflexível de Portugal em relação ao seu império colonial, uma revolta violenta na Guiné Portuguesa parecia inevitável. O PAIGC, sob a liderança de Cabral, eventualmente iniciou uma luta armada para libertar a Guiné Portuguesa. Em 1959, houve uma revolta geral dos trabalhadores do Porto de Bissau contra o governo colonial, resultando na morte de 58 civis em um tiroteio. Esse evento surpreendeu os líderes do PAIGC, que anteriormente acreditavam na possibilidade de alcançar a independência sem conflitos armados, seguindo o exemplo das colônias inglesas e francesas ao sul do Saara. Amílcar Cabral retornou a Bissau e, durante uma reunião em setembro de 1959, os líderes do PAIGC decidiram envolver as massas rurais e lançar uma ofensiva armada. Um grupo liderado por Rafael Barbosa, Aristide Pereira e Fernando Fortes ficou encarregado de expandir a influência do partido no campo, enquanto outro grupo com Cabral, Carlos Carrera e Francisco Mendes foi para Conakry, para estabelecer uma escola partidária. Nesse local, Amílcar Cabral ensinou história, geografia e relações internacionais, ao mesmo tempo em que se envolvia em intensas negociações diplomáticas para obter armas para o movimento. No entanto, os portugueses se recusaram rigidamente a aceitar uma transição pacífica para a independência. Em 1960, com a permissão do presidente do Ghana, Kwame Nkrumah, Amílcar Cabral estabeleceu campos de treinamento militar no Ghana para as forças de guerrilha do PAIGC. Cabral e os membros de sua organização enfatizaram o panafricanismo e a importância de construir um movimento nacionalista rural que pudesse levar à formação de um Estado independente estável. Em julho de 1961, unidades de guerrilha começaram a agir, realizando ataques contra as autoridades administrativas e alvos militares no noroeste do país, o que forçou os portugueses a enviar tropas para proteger esses alvos. Em agosto do mesmo ano, em Conakry, na vizinha Guiné, Amílcar Cabral anunciou formalmente que o PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, estava recorrendo à luta armada. A partir desse momento, eles iniciaram uma série de ataques constantes contra alvos administrativos e militares, o que levou Portugal a enviar reforços militares para o território. Já em 1962, o PAIGC realizou eleições dentro do território com a participação de 52 mil pessoas, em uma população total de menos de 500 mil habitantes. Isso fortaleceu o movimento e contou com o apoio da OA, Organização da Unidade Africana, e da vizinha Guiné, que estava sob a liderança de Ahmed Sékou Touré na época. Em 1963, os portugueses começaram a admitir que o PAIGC havia conseguido infiltrar-se em 15% do território. A organização intensificou suas forças armadas em 1964, quando formou sua ala militar e enviou seus guerrilheiros para treinamento em países como União Soviética, China, Cuba, Argélia, Senegal, Gana e a vizinha Guiné. Durante uma visita a Londres em abril de 1965, Amílcar Cabral afirmou que o PAIGC controlava 40% da Guiné Portuguesa, apesar da subestimação portuguesa do sucesso do movimento. Na verdade, o PAIGC se destacou como o movimento anticolonial mais eficaz em territórios portugueses, incluindo Angola e Moçambique, principalmente devido à sua habilidade em motivar a população rural, defender áreas libertadas de campanhas contra a insurgência e garantir apoio internacional. No entanto, é importante mencionar que, ao contrário de Angola e Moçambique, a Guiné Portuguesa era um país pequeno com uma população mais coesa, o que facilitou seus esforços de mobilização. A luta do PAIGC não se resumia apenas ao combate armado contra o inimigo. Eles também se empenharam em melhorar os padrões de vida nas áreas libertadas. Para isso, deram grande ênfase à educação, estabelecendo programas educacionais em todas as áreas libertadas. Entre 1965 e 1966, o PAIGC estabeleceu 127 escolas primárias com 191 professores recém-formados, atendendo a cerca de 13 mil alunos. Além disso, aproximadamente 50 jovens foram enviados para a Europa em 1967 para receber treinamento técnico em diversos campos. O movimento também produziu livros impressos para uso educacional
e preparava outros para publicação, o que representou um grande feito considerando as limitações de um país.